Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que bem. Sou Renaud Ribeiro, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui na Pensilvânia. Hoje vamos falar sobre a questão, né, da vitória do Trump e como, como é que o Trump conseguiu o apoio, né, da, da maioria da população, principalmente de um perfil que não é aquele nem da costa leste, nem da costa oeste, né? É um pessoal que é mais rural, né? Então eu vou falar um pouquinho nesse vídeo a respeito do público, né? Do eleitorado, das pessoas que votaram, que elegeram o Trump. O perfil do eleitor do Trump, ele geralmente é um trabalhador, é muito diversificado, né? Mas nós podemos estabelecer algumas características, alguns traços, né, que são muito comuns, né, e que explicam muito a vitória do Trump, né, em relação a Kamala Harris, né? Então, ele está relacionado, em primeiro lugar, à questão geográfica, né? Os eleitores do Trump eles estão fortemente concentrados nas áreas rurais, né, que não é a costa leste nem a costa oeste, né? Então você tem muitas cidades pequenas, né, como essa aqui em que eu estou agora, na Pensilvânia, e essa ruralidade, né, essas pequenas cidades concentram essas pessoas, né? Aqui na Pensilvânia eu vejo muito apoiador do Trump e muitas pessoas colocam lá, inclusive a propaganda lá do, é, do Trump, né? E as pessoas que votaram lá na Câmara não colocaram, né? Então foi muito tímida a campanha da Câmara. Eu só penso no Biden, né? Porque o Biden, ele se candidatou e depois desistiu, né? Desistiram ele, né? Então ele tem pouco apoio aqui na Pensilvânia, né? Então estados como Texas, Flórida, Los Angeles, o próprio Cinturão da Ferrugem, né? O Rust Belt, o Ohio e aqui Pensilvânia, eles demonstraram alto nível de apoio ao Trump, né? Então a questão geográfica é muito marcante, né? E, em segundo lugar, a questão econômica, da classe econômica, né? Muitos dos eleitores do Trump, eles são trabalhadores da classe média, né? Classe média baixa, e eles foram muito afetados pela globalização, né? Pela perda de empregos, pela questão ah, da, da, da perda de indústrias, né? Que as indústrias foram para a China, né? Os empregos também foram para a China. E, né, isso afetou muitas famílias, e essas pessoas são os apoiadores, né? São os votantes do Trump. E pequenos empresários também, profissionais liberais, os handmans, né? Os trabalhadores manuais, como eletricistas, pedreiros, pessoas que trabalham com limpeza, né, empresas de limpeza. Então essas pessoas tendem a votar mais no Trump, né, se identificam com o discurso do Trump, né, de desregulamento, o discurso da direita, né, de desregulamentação do mercado, de abaixar impostos, né, porque eles sofrem muito nessa questão do poder aquisitivo, da perda do poder aquisitivo, né. Então isso determina, né, a, a preferência pelo Trump. E também a questão da educação, né, do nível de escolaridade, né? Então, geralmente, os eleitores do Trump, eles não têm diploma universitário, não, na verdade, uma concentração relativamente alta de pessoas sem curso superior, né? E entre eleitores brancos, né, são eleitores brancos e sem curso superior. E também tem a questão da identidade cultural, o patriotismo, né, no discurso do Trump. Isso está muito forte, né, que é valorizar a América primeiro, né, em primeiro lugar. E a questão também da imigração, né, contra as políticas, né, contra
os imigrantes ilegais, né? E, claro, por consequência, visando a proteção dos empregos, dos salários, né? Visando aí evitar a concorrência desleal dos imigrantes que chegam, né? E tendem a baixar os outros salários, né? Aumentam a concorrência e abaixam os salários. Então tudo isso é uma outra vertente, né? Que ajuda a explicar a vitória do Trump, né? As duas vitórias do Trump na eleição passada, retrasada, aliás, e a outra agora, né? E também a questão da desconfiança, né? Das teorias, né? Aquelas teorias lá de né? Então essas teorias assim que há tem os reptilianos, tem o governo te espiona pelo celular, que mais? Que tem famílias que dominam o mundo, né? Uma série de outras coisas aí em que a gente vê também no Brasil as pessoas acreditando nisso, né? A questão das corporações, das elites políticas, né? A falta de crença na mídia tradicional. E tudo isso é uma característica comum, né, dos eleitores de Trump, que vende aí uma mensagem antissistema, né, se vende como um outsider e tem a proposta de confrontar, né, diretamente a política convencional, a mídia tradicional e as elites tradicionais, né, que, diga-se de passagem, não estão atendendo os interesses das classes mais trabalhadoras, né? Então, também há um apelo muito grande, muito forte entre os eleitores conservadores, principalmente os evangélicos, né? E os cristãos praticantes, né? Os pentecostais, e, claro, com pautas ligadas, né? Ao aborto, à liberdade religiosa, às pautas dos costumes, né? E a identidade partidária, né? Sendo que, nesse caso, né, ele tem atraído muitos eleitores indecisos, né, e até ex-democratas, sendo que essas pessoas não se sentem mais satisfeitas, né, com a administração democrata, que representa aí seria mais ou menos a esquerda, né, os representantes, grosso modo, das esquerdas, né, que não estão mais atendendo aí os anseios das comunidades, estão muito ligadas a questões identitárias, e isso é muito rejeitado pelas comunidades, né, pelas famílias mais tradicionais. Então, tudo isso, né, ajuda a explicar a vitória do Trump, né? Então você tem essas questões geográficas, econômicas, né, do eleitor do Trump também, que tem toda essa pauta dos costumes, né? É um eleitor que não tem diploma, não tem curso superior, e também foi uma classe que sofreu muito com a desindustrialização, né? A perda de empregos para a Ásia. Então é mais ou menos um panorama geral, né, a ser desenhado aqui, que ajuda a explicar a eleição do Trump. Então essas pessoas não significa que essas pessoas são burras, são idiotas ou são malvadas, né? Simplesmente isso significa que o Partido Republicano, assim como a esquerda, né, não só nos Estados Unidos, mas em diversos lugares do mundo, ela não está mais atendendo, né? Ela perdeu a sintonia com as classes populares, né? Então a esquerda, que deveria estar mais antenada com as pautas da classe média, classe baixa, das classes mais desfavorecidas, não, ela se elitizou, ela se aliou às pautas identitárias. Muitas vezes essas pautas identitárias foram abraçadas pelas corporações,
e isso, né, afasta, né, como a população ela se vê excluída de todo esse processo, ela vê seus interesses não sendo atendidos, suas necessidades não sendo satisfeitas, ela vai partir para outra, né? Ela vai partir para a primeira pessoa que prometer melhorias, e a direita, né, os movimentos de direita e de extrema direita têm se aproveitado disso, têm capturado a atenção dessas pessoas, a preferência dessas pessoas, e o voto no Trump, assim como o voto na direita, é um voto anti-esquerda, é um voto de protesto contra a esquerda, que não representa mais os interesses das classes mais baixas, né, da população. E isso a gente observa não só nos Estados Unidos, mas também observamos isso no Brasil, né, em que a esquerda ela perdeu a representatividade, ela é apenas uma, vamos dizer assim, ela defende pautas que não estão, que não são úteis para a população em geral, né, pautas identitárias, e por isso a direita vem ganhando cada vez mais espaço. Então é isso, gente, apenas um comentário. O que a gente viu aqui nos Estados Unidos, né, nessa última eleição do Donald Trump, ela também se aplica, os mesmos princípios, né, o mesmo esquema também se aplica ao Brasil e a outros países do Ocidente, e assim nós vamos vendo, né, as esquerdas perdendo espaço e a direita ganhando, né, os holofotes e ganhando poder, né, espaço na população. Então é isso, gente. Obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.